Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e hoje eu vou continuar a dar o andamento à leitura do meu livro que as pessoas pediram, né, para eu ler online, que também ajudava durante a quarentena. E eu pensei assim, por que não, né? Porque a gente não vai fazer um encontro onde a gente possa conversar sobre assombrações de Pernambuco, de Recife, e também fazer uma leitura online de capítulos do livro, né, para as pessoas conhecerem meu trabalho, irem vendo como eu peguei a minha pesquisa em História do Recife e transformei em um livro e transformei em quadrinhos. Esses primeiros capítulos que eu estou lendo estão na minha primeira HQ, que é Sombras do Recife. E a intenção era fazer quadrinhos, né? Fazer história em quadrinhos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá? Então, o primeiro capítulo que eu li aparece aqui na HQ. A HQ está gratuita no site, quem quiser ler, né? Tem os primeiros capítulos do livro. Só que eu achei que era melhor um livro, né? Porque o livro teria mais como contar as histórias. E eu vi que a história ia ser extensa demais para ser apenas um quadrinho, né? Ou ia ser um quadrinho gigante, tipo, com mais de 200, 300 páginas, ou ia ser um livro. E assim, o livro é grosso, né? Estão vendo? Tem muita coisa na história. Ainda é o primeiro livro, vai ter o segundo que eu já estou escrevendo. Então, aquela coisa, a gente faz o trabalho e aí depois a gente vê o feedback, né? Então eu vou começar a ler. Hoje é o capítulo 2 e o capítulo 3, porque o capítulo 2 e o 3 são bem curtinhos. E aí tem o ponto de vista da Lorena e o ponto de vista do Cristiano. Então eu vou começar a apresentar os personagens. Lorena, ela sonha com as coisas que Beatriz passou, como vocês viram no primeiro livro, no primeiro capítulo. E o Cristiano, vocês vão saber daqui a pouco quem ele é, certo? Então vamos manter um pouquinho do mistério. Eu contei no primeiro. Quem quiser saber mais ou menos o resumo da história, tem um resumo no primeiro vídeo falando sobre o livro, quando eu li o primeiro capítulo. Então, se você caiu de paraquedas agora aqui no meio da gravação, é para você saber assim: é um livro, eu estou lendo ele e tem todos os capítulos separados, né? Com o título é parte um capítulo um parte 2 capítulo um parte 3 capítulo um capítulo 2. Eu vou tentar fazer essa divisão. Então vamos lá começar. Eu vou colocar, como vocês sabem, eu vou colocar meu óculos porque eu sou super cega. É o problema de quem desenha, né? A gente força tanto a vista na ilustração que termina precisando de óculos um momento ou outro, né? Então, parte um. Desculpa, gente. Parte um, capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 2, Lorena. Acordei com falta de ar. Tateei no escuro do quarto pela bombinha contra a asma e ela estava ao lado do meu celular. Duas apertadas e já me senti melhor. Aquele maldito pesadelo recorrente. Peguei o celular sobre a mesinha. Ainda eram 3:30 da manhã. O que fazer? Não estava mais com sono, então fui dar uma checada na internet. Muito do mesmo de sempre, nem sono isso conseguia induzir em mim. Amanheceu por fim e resolvi levantar e comer algo na cozinha. Mamãe ainda não acordara, então eu ia me virar. Enquanto isso, lembranças do sonho voltavam. Eu sabia ser bobagem e sentir medo de algo improvável como um sonho, mas ainda assim sempre acordava com falta de ar em todas as vezes. E o pesadelo acontecia há muito tempo. Durante toda a minha vida, desde quando eu conseguia lembrar. Quando era pequena, eu acordava gritando assustada com medo do homem de olhos frios que me emparedava vezes e vezes em repetição. Eram sempre as mesmas pessoas. O homem terrível, assim eu chamava o meu pai no sonho. Os 4 escravos, o rapaz amado. Os mesmos rostos se repetindo sem fim, numa sucessão de uma mesma história. Às vezes, o sonho demorava a acontecer, rareava, mas nunca desaparecia por completo. Por causa dos sonhos, nunca experimentei uma vida totalmente normal. Tinha a sensação de qualquer descuido poder desencadear tudo aquilo comigo. Eu seria pega e emparedada, e morreria sufocada com um grito sem ar na garganta. Desenvolvi desde cedo a asma, e isso também tolhia minha liberdade como um todo. Não conseguia sair de casa sem a bombinha com medicamento, e os poucos garotos próximos de mim até então
Nunca conseguiram de fato competir com um rapaz louro a quem eu amava, um rapaz existente, apenas no plano onírico. Sim, pois ele era perfeito. Desde a primeira vez em que eu o vi, senti uma ligação irresistível. E ainda em meio a todo o sofrimento passado naquele pesadelo recorrente, valia a pena estar ali apenas para revê-lo. Engraçado. Eu não conseguia lembrar o rosto dele. Durante o sonho, eu ouvia com clareza seus olhos, sorriso, sua voz. Porém, ao acordar, tudo ficava borrado, inconsistente, impreciso. Acredito que era a maneira como a realidade tentava me puxar para este mundo, me afastando do perigo mental. Como se os sonhos tivessem o poder de nos alcançar. Se ao menos eles pudessem nos completar, preencher ou nos trazer amor de verdade. Ultimamente os sonhos estavam acontecendo quase toda noite. Nunca foram tão frequentes como nas 2 últimas semanas. E isso me intrigava. Pensava a respeito enquanto mastigava minha torrada. Algum tempo depois, minha mãe entrou na cozinha ainda meio sonolenta. Bom dia, Lorena. Dormiu bem, filha? Ela esfregava os olhos. Não ia contar a respeito daquele sonho horroroso e deixá-la preocupada. Minha mãe estava bem a par dos meus pesadelos recorrentes. E isso rendeu umas sessões na psicóloga, uma época nada agradável para mim. Para evitar sermões ou voltar a fazer análise, comecei a omitir que continuava sonhando com um homem terrível. Era melhor assim. Dormi bem sim, mamãe. Vou sair daqui a pouco para a faculdade, ok? Marquei mais cedo com as meninas para fazer um trabalho. Ok. E já comeu alguma coisa? Sim, estou bem. Ela pegou algumas coisas no armário. Desculpe, fico me preocupando com você. Esqueço que já é uma moça feita, já tem 23 anos, afinal. Ela riu. Mas leve algum dinheiro para fazer um lanche por lá ou almoçar. Pode deixar, mamãe. Me levantei e coloquei o prato sujo na pia. O mundo real estava tomando meus pensamentos, afastando os pesadelos para longe. Minha mente prática já focava no banho, roupas, separar livros para devolver na biblioteca, entre outras coisas. Em cerca de meia hora saí de casa, direto ao ponto de ônibus. E o sonho foi colocado bem no fundo do meu cérebro. Era um novo dia. Capítulo 3. Cristiano. Ela está saindo de casa. Preciso me refrear, não pôr tudo a perder. Apenas olhar a distância por todo esse tempo está me colocando no limite. E odeio ficar no limite. É nessas situações que tudo fica sombrio. Mas não acontecerá hoje. Tenho me contido bastante bem nos últimos anos. Hoje será algo importante. É essencial permanecer calmo e no controle. Ela passa por mim e não me percebe. Está tão perto que posso senti-la. Por baixo do perfume artificial de flores, do cheiro da pele limpa, algo apenas detectável por mim, evocando coisas muito antigas. Preciso controlar meu impulso de tocá-la. Aguardo um tempo e a sigo de uma distância segura. Pego o mesmo ônibus que ela e sento bancos atrás sem perdê-la de vista. Estou usando uma roupa igual a de outros jovens. Um casaco com capuz e zíper. Uma calça jeans qualquer. Na parada de ônibus da Universidade Federal descemos. Ainda mantenho a distância para não ser flagrado, seguindo-a. Ela encontra as amigas na entrada do Centro de Artes. Enquanto ela conversa animada com 2 meninas na porta, eu passo disfarçadamente e entro no prédio. O sangue bombeia, pulsando em minhas veias, coração disparado. Falta muito pouco. Para quem esperou tanto quanto eu, esse espaço de tempo é uma gota no oceano. Ali, próximo à porta de vidro, aguardo silente e alerta como um predador. Bom, gente, esse foi os 2 capítulos de hoje. Eu não posso continuar porque, apesar do vídeo ainda faltar um tempo, eu tenho medo que ultrapasse os 15 minutos e o aplicativo que eu tenho de celular, ele não deixa passar de 15 minutos. E eu não sei por que diabos eu não estou conseguindo upar as coisas no IGTV acima de 15 minutos ou em um determinado tamanho. Então eu estou gravando os vídeos bem curtos para poder a gente manter, né, uma certa frequência.
Como eu, assim, vocês podem ver, o livro ele é dividido em capítulos e cada capítulo tem o nome de um personagem. Às vezes vai repetir o nome porque vai estar centrado no personagem, vai ser o personagem falando dos seus problemas. E é isso, assim, eu vou lendo um pouco, vou lendo aos poucos, vou explicando a história, né? A história tá na parte 1, no capítulo 3. Amanhã eu vou dar continuidade à série lendo o capítulo 4, né? Então, quem estiver assistindo a série descontinuada e assistindo os outros vídeos que eu vou estar gravando, é só procurar a data de cada uma das séries e cada vídeo vai estar com o capítulo relativo, né, dele. Vamos ver como a gente vai fazer nesses dias, né? A gente tá todo mundo confinado em casa, então a gente vai fazendo assim, um passo de formiguinha, né? Já que eu não posso viajar, já que eu não posso ir para os eventos atualmente, onde eu encontro as pessoas que conhecem meu trabalho de assombrações do Recife, então a gente vai fazendo isso em conversas online, né? E o meu trabalho é justamente isso. Eu conto as lendas, os folclores, as histórias de assombração de Pernambuco e do Recife. Minha área é justamente essa. Eu adoro porque eu misturo com a cidade, eu misturo com a história da cidade. É, é um universo, né, que eu criei para as minhas assombrações, onde elas contam suas próprias histórias, né? Então, você vai encontrar a Lenda da Emparedada da Rua Nova. É um livro que foi escrito por Carneiro Vilela e ele se baseou em uma história que ele ouviu falar, que uma moça foi emparedada viva na Rua Nova, que é o nome da rua, onde dizem que no número 200 ela foi emparedada viva pelo pai, né? Porque ela engravidou fora do casamento. As lendas que esse livro fala, basicamente, é sobre a emparedada da Rua Nova, o Papa Figo e o Visconde que enterrava negros sob suas roseiras. Alguns deles são pessoas reais, né? A gente não sabe até onde a lenda entra na realidade. Então, isso que eu acho legal, é você ficar com aquela dúvida. E se for verdade? E se realmente existiu um Visconde que ele enterrava esses... É horrível de pensar assim, a história é horrível, mas assim, do ponto de vista da história de terror, você fica pensando, nossa, existem tantas possibilidades da gente conhecer a história da cidade da gente, no meu caso Recife, né? E saber que coisas incríveis, coisas fantásticas e maravilhosas ou não, tristes, terríveis e felizes ou não, aconteceram dentro da cidade. E é essa vontade que eu tenho que fazer as minhas histórias, né? Como eu mostrei, a revista dos Sombras do Recife, Sombras do Recife é um site, vocês podem acessar lá, tem a parte de blog, onde eu conto muitas histórias de Recife, tem a parte dos quadrinhos, que tem os quadrinhos gratuitos para ler. Quem quiser ler o quadrinho, assim, eu penso da seguinte forma, se você gosta do quadrinho gratuito, você vai comprar o físico. Isso nunca prejudicou as minhas vendas, então deixo tudo aberto e gratuito no meu site. Bom, esse vídeo já está chegando no limite, então a gente vai se despedindo e mantendo aquele pedido a vocês. Fiquem em casa, se protejam, protejam aqueles que vocês amam, porque a gente está chegando em momentos muito sinistros da vida, em dias muito terríveis e a gente tem que segurar essa onda, todo mundo junto e fazendo a quarentena, né? Essa quarentena que não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa nesse momento. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e se protejam. Fiquem em casa e protejam os outros. Tchau.